Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Jorge Sampaio da Silva. Tenho 63 anos e gostaria de compartilhar um ocorrido que aconteceu comigo no ano de 2003. Foi uma coisa muito assustadora, e eu confesso que até hoje tenho dificuldades em lidar com isso. Naquele ano, eu tinha acabado de me divorciar. As coisas estavam indo de mal a pior. Eu estava desempregado e procurava uma oportunidade de trabalho todos os dias, mas sempre escutava a mesma coisa: um não. Como eu não tinha casa própria, eu e a minha esposa só vendemos a mobília e dividimos tudo meio a meio, e cada um seguiu seu caminho. Na época, eu morava em São Paulo, mas as coisas ficavam cada vez mais difíceis. Eu trabalhava na área de construção civil, mas também me virava com o que aparecia. O tempo foi passando e um certo dia eu liguei para minha irmã, que morava no estado do Tocantins. Eu perguntei se por ali não tinha alguma coisa para mim, em questão de trabalho. A minha irmã disse que no momento não sabia de nada, mas que se pudesse me dar um conselho, diria para eu voltar a morar no antigo sítio, que pertenceu aos nossos finados pais. Eu passei muitos dias pensando nas palavras dela, até que me decidi e resolvi voltar para o Tocantins. Com alguns dias de viagem, cheguei na casa da minha irmã e fui muito bem recebido por ela e pelo meu cunhado. Nós fomos até o sítio que ficava numa estrada auxiliar. Ela e o meu cunhado já tinham puxado energia elétrica para casa, mas devido ao abandono, a casa precisava de reformas e tinha muita coisa para arrumar. Cada semana eu fazia algo novo pela casa, seja pelo telhado ou pelas paredes. Todo dia arrumava algo, bem devagar. Aquele sítio era muito quieto, tanto que às vezes até zumbia aos meus ouvidos, devido ao silêncio. Mas eu não era um homem medroso, pelo menos não até então. Logo isso ia mudar drasticamente. E mesmo vivendo sozinho ali e sem vizinhos, os dias se passavam de maneira tranquila. Certa noite, acordei de madrugada e escutei um estalo na porta da sala. Eu me levantei devagar e fui lá ver o que era. Eu olhei para a parte de baixo da porta e vi uma sombra se movendo lá fora. Então, realmente tinha alguém lá. Eu fiquei observando a pessoa e o dito cujo empurrou a porta mais uma vez. Depois, foi usando mais força, como se estivesse apoiando o corpo inteiro contra a porta. Nessa hora, eu criei coragem e perguntei quem estava ali. Na hora, o movimento da porta cessou e a pessoa ficou em silêncio. Eu aguçei a minha audição e escutei uma respiração cansada do lado de fora, como se fosse uma pessoa que tivesse corrido por um bom tempo e ainda tentava recuperar o fôlego. Quem quer que fosse, ficou parado, e eu fiquei do mesmo jeito, apenas lá, quieto ouvindo. Um tempo depois, eu escutei o som de passos se afastando. Eu corri para a janela que ficava do lado e olhei pela fresta. Eu só vi uma sombra se afastando da casa. Ele já tinha se afastado do bico de luz e ficava bem na frente da porta, e eu não consegui ver com clareza. Mas notei que era uma pessoa alta, e nessa noite nada mais aconteceu. Depois desse ocorrido,
Eu tinha a sensação de sempre estar sendo observado, e essa sensação não me abandonou mais. Durante o dia, enquanto eu mexia nas coisas do sítio, essa sensação me perseguia, e de vez em quando eu olhava por cima dos ombros, ou para trás, mas nunca via ninguém. Eu fiquei tão paranoico que eu fui até a casa da minha irmã, e até contei ao meu cunhado o que tinha acontecido, e disse que eu precisava me armar, já que tinha alguém rondando a minha casa. Meu cunhado falou que conseguia arrumar uma espingarda com um amigo, e logo fomos até a casa desse amigo dele. Ele me vendeu a arma com uma caixa de munição, e no mesmo dia eu levei para o sítio. Passaram-se mais algumas noites, e nada de estranho aconteceu, mas a sensação persistia. Ali estava um ambiente diferente de quando eu cheguei. A natureza em volta estava mais silenciosa do que já era, e à noite eu não escutava nem os grilos cantando, e até o vento tinha parado. Não sei se era coincidência, mas aquelas mudanças me geraram um sentimento de mau presságio. Mesmo estando sozinho, continuei reformando a casa. Depois de algumas semanas, troquei as tábuas das paredes, e a casa estava novinha. Só faltava uma pintura. Mas apesar de tudo, o sentimento de ser observado nunca me abandonava. Eu lembro que certa vez, depois das 18 horas, eu estava sentado na frente da casa, quando ao longe, na beira da mata, tive a certeza de ter visto um sujeito me observando. Eu olhei de longe e assim que ele percebeu que eu tinha visto ele, entrou na mata e desapareceu. Era um homem que estava sem camisa e com o cabelo grande, e parecia até ser um morador de rua. Depois de ver esse homem, aí sim o meu radar de alerta ficou no máximo. Eu sabia que boa coisa ele não queria, principalmente tão longe da cidade. Quando a noite caía, ficava com a espingarda carregada do lado da minha cama. Eu não sabia que horas eu poderia precisar. E por coincidência, naquela mesma noite, eu precisei ir muito daquela arma, e me dei conta que a melhor decisão que eu tomei foi comprar ela. Por volta da meia-noite, acordei com um barulho de alguma coisa forçando a porta da frente. Me levantei e peguei a arma, e fui até a porta ver o que era. Alguém estava lá de novo, e a sombra se movia, perto do bico de luz. Então, eu tive a ideia de sair pela porta de trás, dar a volta e pegar o safado com a boca na botija, lá na frente. Eu fui devagar pela porta de trás e abri ela. Empunhei a espingarda e fui descalço, para não fazer barulho, dando a volta pelo lado da casa. Quando eu cheguei na frente, apontei a arma e mandei o sujeito ficar parado. Mas, gente, quando eu dei com o olho em cima dele, o susto foi grande, hein? Pro meu azar, não era uma pessoa que tentava abrir a minha porta. Era um bicho muito feio e diferente de tudo que eu já vi. Ele parecia muito ter o corpo de um macaco, com a cabeça misturando cachorro e porco. Um negócio difícil de explicar. O bicho tinha olhos bem grandes, e quando ele olhou para mim, parecia que eram vermelhos. Mas ao contrário de outras histórias, não eram olhos acesos. Era um olho de animal mesmo. Eu fiquei uns 2 segundos parado, olhando aquela coisa, sem entender o que estava na minha frente. Parecia que aquele bicho era um quebra-cabeça, de várias partes de animais, tudo misturado num corpo só. Eu fiquei sem saber o que fazer, até que finalmente eu saí daquele transe, enquanto aquilo me encarava fixamente. Nessa hora, eu puxei o gatilho e dei 2 tiros nele, e corri para trás da casa. Eu dei a volta e entrei,
e tranquei a porta. O bicho deu uns gritos muito feios lá pra frente, e eu fiquei só ouvindo. Eu escutei o barulho dele rolando no chão, e em seguida se afastando da casa, com certeza indo em direção da mata. Naquela noite não dormi de jeito nenhum, e fiquei de vigília a noite inteira. Eu escutava barulhos de gritos na mata ao redor da casa, mas felizmente aquilo não voltou. No outro dia, quando amanheceu, eu fui olhar à frente da casa. Tinha muito sangue. Eu atirei no bicho e acho que ele se machucou muito. Eu limpei tudo e reforcei as portas e janelas. Eu também tinha uma pequena cerca de madeira e também dei uma reforçada nela. Eu tentava ter a ilusão de que fazendo isso ia manter aquele bicho afastado. Mas, infelizmente, me enganei. Passaram-se mais alguns dias e em uma certa noite, não muito tarde, aconteceu outro ataque. Eu estava jantando quando escutei uma pancada na porta. Isso era cedo, fazia pouco tempo que tinha anoitecido. O bicho dessa vez veio enfesado. Eu peguei a espingarda e confesso para vocês que o meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse até desmaiar. O medo era grande, minha gente. Minha cabeça latejava e até para respirar eu tinha dificuldade. Dessa vez, o bicho não era silencioso. Ele veio roncando e grunhindo. Ele deu uma cabeçada na porta e na segunda cabeçada conseguiu arrebentar um pedaço da porta e enfiou aquela cara medonha dentro do buraco. Rapaz, aquilo me olhava com um ódio fora do comum. Eu tenho certeza que se ele me pegasse, ia me quebrar inteiro, ou coisa pior. O bicho continuou batendo para querer entrar, e cada vez quebrava um pedaço da porta. Eu meti bala na arma e atirei a queima-roupa naquela coisa. Eu dei uns tiros para ele sair da porta, e ele tentou correr para a mata, mas eu também já estava enfesado. Eu abri o que sobrou da porta e corri atrás dele, e continuei atirando. Eu acertei vários tiros naquele bicho, que saiu cambaleando e ainda caiu algumas vezes no trajeto. Quando conseguiu se levantar, ele pegou o rumo da estrada e sumiu gritando bem alto na escuridão. Depois dessa noite, esse bicho não apareceu mais ali, e eu continuei morando no sítio. Felizmente, o bicho viu que ali não dava para ele, mas eu nunca fiquei desarmado e me mantinha atento mesmo durante o dia. Depois que me mudei dali, eu tive coragem de finalmente contar para minha irmã e para o meu cunhado esse terrível episódio que havia acontecido comigo. Eles ficaram meio sem acreditar, mas eu não toquei mais nesse assunto, e somente agora estou compartilhando essa história com vocês. Hoje eu moro na cidade, e o sítio foi vendido, e espero que o atual dono não tenha passado pelo mesmo que eu. Eu não posso afirmar se o que me atacou foi mesmo um lobisomem, mas confesso que eu notei muitas semelhanças entre o que eu vi e as criaturas que aparecem nas histórias do povo. Bem, gente, esse foi o meu relato. Eu sei que é difícil de acreditar, mas garanto para vocês que foi tudo verdade. Valeu pela oportunidade e até breve, pois eu pretendo continuar acompanhando o canal. E para todos que me ouviram, um grande abraço. Oi, pessoal. Quero contar um relato que aconteceu com meu avô Basílio. Ele era o caçula de 10 irmãos. Sua família morava no interior do Recife. E isso tudo foi lá pela década de 50. Sendo uma família bem patriarcal, todos os homens da casa tinham suas obrigações, e suas responsabilidades aumentavam à medida que ficavam mais velhos. O vô Basílio, apesar de ser o caçula, tinha mais proteção dos outros irmãos. Isso porque ele tinha uma condição de asma severa.
E na época, vivendo no interior, o máximo que conseguiam era fazer alguns remédios caseiros, mas nada que fosse de grande ajuda para a condição de saúde dele. Então, ele sempre ficava em casa, mesmo estando rapazote, com seus 13 anos de idade, não pescava ou caçava, e nem fazia esforço nenhum, pois já passava mal. O coitado sempre tinha dificuldades até para pequenos serviços, mas pelas palavras de seus próprios irmãos, ele nunca foi um fardo para ninguém. Então, a maneira que ele achava para ajudar a família era com os serviços de casa, e nisso, o meu avô até aprendeu a fazer tricô e crochê, que eram funções que não exigiam uma força mais braçal, e ajudava ele a distrair a mente, já que não podia fazer quase nada. Na região em que eles moravam, tinham sítios vizinhos, mas a distância de um vizinho para outro era no mínimo de uns 3 quilômetros. Então, quando algum compadre queria se ver, a única forma de locomoção que eles tinham era usar um cavalo. E em um certo dia, o padrinho do meu avô Basílio foi visitar ele. Os mais próximos sabiam de sua condição e sempre iam visitar ele. Nessa visita, o padrinho do meu avô viu várias peças de tricô e crochê, empilhadas em cima da mesa. E vendo uma por uma, achou todas muito bonitas e elogiou a mãe do meu avô, pensando que era ela que tinha feito tudo aquilo. Na hora, o padrinho dele tomou um susto, ao saber que aquelas peças eram feitas pelo meu avô. Que naquela época, em plenos anos 50, um homem fazer serviço de mulher era algo que não era tão aceito. Como meu avô tinha talento para coisa, ele fazia várias peças, e a mãe dele sempre estava deslumbrante, já que o meu avô fazia todas as roupas dela. Mas o padrinho do meu avô Basílio ficou encantado com tudo que ele tinha feito, e fez a seguinte proposta. Ele queria encomendar roupas para a filha e a esposa, e além disso, quem sabe, ele até não faria mais dinheiro, fazendo mais coisas por encomenda. O meu avô ficou animado ao escutar tal elogio, e mesmo tendo quase 14 anos, nunca tinha saído do sítio. O máximo que ele sabia era andar a cavalo, e as linhas e agulhas, quem sempre comprava era sua mãe. Ele nunca tinha tido escolha na hora de comprar qualquer material. A minha bisa ficou preocupada, porque qualquer coisa o meu avô passava mal, e sair de casa assim, e se ele tivesse uma crise de asma? Então, nessa hora, o irmão mais velho do meu avô, o Zé, chegou em casa e perguntou o que estava acontecendo. Ao ouvir toda a história, ele perguntou para o meu avô se ele queria ir até a cidade, já que a opinião dele era assim importante. O meu avô disse que queria sair sim. Para ele seria importante escolher o que queria usar para produzir as peças. Então, como de vez em quando eles iam até a cidade comprar a despesa do mês, o Zé então decidiu que dessa vez iria levar o meu avô com ele. Era um dia de viagem mais ou menos, e no meio do caminho, eles sempre paravam na casa do padrinho deles. Teria como fazer uma pequena parada. O meu avô ficou todo animado, e minha bisa ainda ficou relutante, mas depois acabou cedendo. No dia seguinte, eles foram até a cidade, cada um em um cavalo. Chegando na cidade, o Zé, irmão mais velho, levou o meu avô nas lojas que ele ia encontrar o que queria. Enquanto isso, ele também fazia a compra para a despesa do mês. Após terminar as compras, já era hora de voltar, e como as mercadorias estavam muito pesadas, eles colocaram no cavalo, e os dois vinham a pé acompanhando os bichos. O meu avô já estava se sentindo mal, já que não tinha tanto fôlego, mas ele contava que estava tão animado
que tentava não se abater de maneira nenhuma. Na metade do caminho era a parada que eles sempre faziam, mas antes de chegarem lá, um dos cavalos caiu e de alguma maneira o animal se machucou, talvez até pelo excesso de peso das mercadorias. Então, o meu avô ficou com o cavalo na beira da estrada, enquanto o Zé foi até a casa do padrinho para pedir ajuda. Felizmente, conseguiram socorrer o cavalo. O padrinho deles ainda perguntou se não queriam parar na casa dele, mas o Zé disse que já estavam atrasados e que era um milagre o meu avô ainda não ter tido uma crise de asma, talvez até pela animação, e o meu avô, fingindo, então concordou com o Zé. Nisso, já passava das 18 horas, e eles continuaram andando, e estava tudo tranquilo. No melhor cenário, eles chegariam de madrugada em casa. Daí, eles dividiram a mercadoria por igual entre os 2 cavalos e seguiram andando. O céu estava limpo e estrelado, ventava bastante e já se aproximava das 22 horas, mas o percurso até então seguia tranquilo. Até que eles escutaram um som estridente, um grito que vinha da mata ao redor da estrada. A região ali tinha muitos morros, e aquele grito ecoava ao longe, seguido de uma espécie de rosnado. Naquela hora, eles até pensaram que era uma onça, e o barulho já estava se aproximando deles. Para piorar a situação, um dos cavalos empacou e não se movia por nada. O Zé sempre andava com sua espingarda de caça, justamente para se defender de alguma onça. Foi quando, do nada, saiu algo de dentro do mato, mais à frente de onde eles estavam. A recordação do meu avô era que aquele bicho parecia um porco do mato, mas que andava em 2 pernas. Ele era peludo, mas ao mesmo tempo muito alto, e parecia ser forte, com olhos que lembravam 2 brasas acesas. Nessa hora, o Zé se agarrou com meu avô e colocou ele para trás de suas costas. Pegou a espingarda e atirou a queima-roupa naquele bicho. O tiro foi certeiro, e o bicho gritava e caiu rolando no chão. O Zé recarregou a espingarda e atirou novamente. No segundo tiro, o bicho correu desesperado, na direção oposta a que eles estavam. A essas alturas, eles já estavam longe demais da casa do padrinho e mais perto da casa deles. Então, só restava seguir o caminho. Após muita luta, o cavalo voltou a se mexer, e nisso o Zé guiava o cavalo com uma mão e segurava a espingarda com a outra. Ele colocou o meu avô em cima do cavalo e deixaram algumas compras para trás, já que no susto, o meu avô teve uma intensa crise de asma, e por pouco que não morreu. Um tempo depois, os 2 viram que alguém vinha a cavalo, na mesma direção deles. E chegando perto, era o meu bisavô, que estava armado, graças a Deus. A essas alturas, já passava da meia-noite, e o meu bisavô sabia que algo tinha dado errado. Ele escutou os tiros e correu para lá para ver o que era. O Zé contou tudo ao Bisa, que ajudou na escolta deles, até chegarem em casa. Felizmente, eles chegaram na casa sãos e salvos, mas o Zé estava com sangue nos olhos e queria ir atrás do bicho. Mas o meu Bisa não deixou e disse que o importante era que eles estavam bem. Depois de alguns dias, o padrinho do meu avô foi visitar eles de novo, e eles contaram tudo o que havia acontecido. O padrinho dele contou que sabia quem era aquele bicho,
E aí foi a primeira vez que eles ouviram a palavra lobisomem. Ele contou que o homem que virava bicho tinha um irmão, que era sitiante dali. O mesmo sempre prendia o irmão lobisomem em um casebre. Mas alguns dias antes, infelizmente, o irmão do homem que virava bicho tinha falecido. E assim, não tinha sobrado ninguém para prender o lobisomem. Meu avô contava que esse lobisomem morreu de velhice, mas que nunca fez mal a ninguém da região. Mas eles escutaram por muitos anos relatos de pessoas que viam o lobisomem correndo estrada fora nas noites escuras, urrando e gritando. O meu avô contava esse relato com muita lucidez, e seu irmão mais velho, enquanto vivo, confirmava tudo. Bom, gente, esse foi o relato do meu avô, e espero que vocês tenham gostado. Esse relato aconteceu com a minha mãe, quando ela era bem jovem. Seu nome é Denise, e foi assim. A minha mãe era a única filha entre todos os irmãos homens, e ficou meio bruta de tanto andar com eles. Era o tio Edmar, o tio Antônio e o tio Carlos. Sendo a maioria homens, as brincadeiras também eram masculinas. Minha mãe fazia tudo com eles, desde tarefas como pescar e caçar, até jogar a bola, e faziam as coisas típicas do interior. À medida que foram crescendo, não havia diferença entre os irmãos. E a minha avó sempre brigava com ela, dizendo: "Denise, sai do meio dos machos, menina!" Mas minha mãe ignorava, pois ela gostava de estar junto dos irmãos. Eles foram criados no interior do Pará, mas hoje todos moram em São Paulo, capital. Eu vou contar para vocês do dia em que a minha mãe e o tio Carlos tiveram de lidar com a terrível fera da lua cheia, o tão conhecido lobisomem. Naquele dia, a minha mãe e o tio Carlos estavam sozinhos em casa, no período da tarde. Os outros irmãos estavam estudando, pois a minha avó sempre colocava eles em turnos diferentes, para não ter bagunça na escola. Quando os 4 se reuniam, era confusão na certa. Os meus avós tinham saído, e menino, quando fica só, já viu, né? Foi aí que o tio Carlos fez um convite para minha mãe. "Denise, bora no sítio do velho João roubar fruta? Como a mamãe não tá em casa, ela não vai poder brigar com a gente." E a minha mãe até retrucou. E na chegada da minha avó, ela ia perguntar de onde tinham pego essas frutas. Mas o tio Carlos disse que bastava dizer que alguém tinha ido deixar as frutas lá, e que a minha avó ia acreditar. O tio Carlos insistia para eles irem, e se fossem de bicicleta, não iam demorar muito. E a minha mãe acabou aceitando esse convite. Esse sítio onde eles iam, na verdade, era abandonado. A família foi embora, mas as terras ainda pertenciam a eles. E lá tinha muitas árvores frutíferas. E como tinha bastante, a ponto de estragar, eles iam fazer a festa. Em interior, vocês sabem, sempre tem histórias de lendas, aparições e de lobisomens. É difícil andar por um lugar assim e não ter no mínimo um velho contando esse tipo de histórias. E lá não era diferente. Tinha histórias de aparições de lobisomem. Há quem diga que o bicho aparecia de vez em quando. Já outros diziam que era só balela. Mas muitos sempre ficavam na dúvida se existia ou não. Minha mãe, mesmo sendo bruta, tinha muito medo dessas coisas e sempre se recusava a andar pelas estradas à noite. Mesmo que os irmãos tirassem sarro dela, sobre dizer que de dia ela era macho e de noite virava frouxa. Mas mesmo com medo, nesse dia ela foi.
O tio Carlos estava com 13 anos e minha mãe tinha por volta de 10. Ela pulou na garupa da bicicleta e meu tio foi pedalando até o sítio. Mas no meio dessa estrada tinha a fazenda do seu Francisco. Ele criava gado e outras criações. Inclusive, ele criava até um búfalo, muito brabo, e tinha até uma placa avisando para ninguém entrar naquela parte, por perigo de ser atacado pelo bicho. A minha mãe conta que era um búfalo muito grande e com chifres enormes. O bicho gritava alto e era um búfalo que ninguém se aventurava a enfrentar, por ser muito bravo mesmo, exceto 2 moleques traquinas, que eram o meu tio e ela. Os dois chegaram nessa divisa e o meu tio então disse: "Bora esperar o búfalo se afastar. A gente passa a bicicleta por debaixo da cerca e corre até o outro lado. E você passa logo, que eu jogo a bicicleta por cima da cerca e passo também." Quando os dois estavam na metade do caminho, o búfalo enxergou eles e veio desembestado correndo. Por sorte, eles já estavam chegando na cerca. O plano do meu tio deu certo, e quando o búfalo chegou na cerca, eles já estavam fora de perigo. Mas o búfalo ainda deu algumas cabeçadas nela, e os dois correram, para evitar do bicho romper a cerca e pegar eles. Depois desse perrengue, chegaram no bendito sítio. No sítio tinha um pequeno igarapé, e os dois aproveitaram para brincar. Encheram uma sacola com vários tipos de frutas, e continuaram tomando banho. Quando se alertaram, o sol já estava se escondendo, e a minha mãe falou pro tio Carlos, para eles irem logo embora. Se eles chegassem em casa e a mãe deles estivesse, ia ter surra para eles na certa. O meu tio concordou e eles se arrumaram para irem embora. Pegaram a bicicleta e foram indo. A distância até a casa deles era um bom pedaço de viagem, e iam pedalando devagar. Até que passaram por uma casinha abandonada, e já estava escuro a essas alturas. Quando eles passaram, algo deu um grito feio dentro dessa casa. O meu tio parou de pedalar e a minha mãe perguntou o que era aquilo. E o meu tio ficou calado, olhando a casinha velha. Até que algo botou a cara na janela daquela casinha e olhou para eles. A minha mãe conta que era um bicho muito feio. Eles gritaram e o meu tio cuidou em pedalar. E minha mãe ficou chorando na garupa da bicicleta. Eles se afastaram da casa, mas o bicho pulou a janela e começou a correr atrás deles. Esse animal era bem grande, parecia um cachorrão. Na verdade, a minha mãe comparou com um animal um pouco diferente. Ela disse que parecia aquelas hienas que a gente vê na televisão. Um bicho com orelhas feias, dentes para fora da boca e com as costas muito peludas. A parte da frente era mais alta e a parte de trás mais rebaixada. Era um bicho todo preto, que corria e cafungava na direção deles. O desespero bateu. Meu tio tirou forças de onde nem tinha e pedalou. Como o bicho andava meio lento, eles pegaram uma boa distância, mas nunca perderam ele de vista. Até que eles chegaram de novo na cerca onde ficava o búfalo, e meu tio falou: "Agora lascou. Se esse bichão não pegar a gente, o búfalo vai. Faz o seguinte, quando a gente chegar na cerca, vamos largar tudo para trás. Vamos pular e sair correndo até o outro lado." E assim eles fizeram. Quando chegaram na cerca, largaram tudo e pularam. E quando eles entraram no pasto, escutaram o grito do búfalo. Estava meio escuro, mas dava de ver ao redor. E o meu tio só mandava minha mãe correr, para evitar de serem pegos pelo búfalo, que já corria na direção deles. Nesse meio tempo, o lobisomem que vinha correndo atrás deles entrou no pasto. A minha mãe conta
que o búfalo largou eles de mão e ficou encarando o lobisomem por um tempo. Daí, partiu para cima do lobisomem. O meu tio acha que o búfalo achou o lobisomem uma ameaça maior do que duas crianças. O lobisomem e o búfalo se atracaram e ficou só uma zoada de gritos feios e batidas no chão. O meu tio ainda parou na cerca para olhar um pouco. O búfalo dava chifradas violentas no lobisomem, mas o lobisomem se atracava com ele, mordia e arranhava o bicho inteiro. Era uma coisa muito feia de se ver. A minha mãe puxou meu tio e falou para eles se apressarem, antes que um dos bichos ganhasse e começasse a correr atrás deles de novo. Ambos correram como se não tivesse amanhã e chegaram na casa da minha avó, que mesmo preocupada brigou com eles, e os dois ficaram de castigo. No dia seguinte, a minha avó indagou onde estava a bicicleta do meu tio, e eles contaram tudo o que tinha acontecido, e meu avô nessa ocasião estava em casa. O meu avô riu e disse que eles estavam escutando muita história de lobisomem, e mesmo com a ordem de irem atrás da bicicleta, os dois estavam com medo. Então o pai deles resolveu acompanhá-los. Só que quando passaram pelo pasto do búfalo brabo, o animal não estava lá. O meu avô achou estranho, mas quando passaram por ali, a história da minha mãe e do meu tio fez sentido. O chão estava cheio de marcas de sangue, e era nítido que teve uma briga ali. No caso, do búfalo com o lobisomem. Eles prosseguiram e acharam a bicicleta, e voltaram. O meu avô, curioso, parou na casa do seu compadre, que era dono do búfalo. O dono do búfalo falou que ele tinha sido atacado por uma onça e estava machucado, e no pasto tinha muito sangue, mas que não parecia ser do búfalo dele. Pelo visto, o lobisomem teve que pedir arrego e fugir. O búfalo estava lindo e pleno, mesmo com muitas marcas de arranhões e mordidas. Ele permanecia de pé e não parecia que ia morrer, e já até recebia tratamento de seu dono. Quando voltaram para casa, isso acabou virando história na família. Eu não sei se foi fantasia de duas crianças, mas o búfalo entrou numa briga com um lobisomem e, pelo visto, saiu vitorioso. Bem, esse foi o relato da minha mãe e do meu tio. Espero que tenham gostado e fiquem todos com Deus. Essa história quem me contou foi a minha mãe, mas o ocorrido aconteceu com o meu avô e meu bisavô. Infelizmente, ambos já faleceram, mas esse caos nos causou muito medo, em mim e meus irmãos, quando éramos crianças. E vou compartilhar essa história com vocês. Já fazia alguns anos que meu avô era casado com a minha avó. Já tinham filhos e o local onde eles moravam tinha muita caça e peixe em abundância. Depois de uns anos, um conhecido veio visitar o meu avô, e o mesmo comentou que o meu bisavô não estava passando muito bem. Nessa época, o meu bisa já estava com 70 anos e não tinha mais o vigor da juventude. E como tudo no interior exige trabalho braçal, ele estava tendo dificuldades para todos os tipos de tarefa. Então, o meu avô decidiu pegar a canoa e ir até a casa do meu bisavô. Chegando lá, encontrou meu bisavô tristonho. Olhou dentro das panelas e não tinha nada. O meu avô perguntou o porquê de meu bisavô não ter lhe pedido ajuda. O meu bisavô disse que o meu avô já tinha sua família para se preocupar e que ele teve vergonha de lhe pedir ajuda e lhe incomodar. O meu avô então decidiu ajudar eles. O meu avô era um ótimo carpinteiro e fez uma casa para os meus bisavós no mesmo terreno em que ele morava, para assim poder cuidar dos velhinhos
e com a mudança, tudo foi benéfico para todos. Como a tranquilidade não dura para sempre, algo de estranho começou a acontecer. Certa manhã, o meu bisavô foi até a casa do meu avô e disse: "Meu filho, alguma coisa está indo lá em casa durante a noite e pegando meus cachorros. Só essa semana já levou 2 e eu não vejo nada, porque os outros cães não fazem barulho nenhum. É algo silencioso e muito esquisito." Ouvindo isso, o meu avô então falou: "Pai, será que não é uma onça que está atacando seus cachorros? Pode ser que a onça pegue seu cachorro e nem dê tempo dos outros fazerem alarde. Vamos dar um tempo e ver se isso continua. Caso contrário, vamos ter que ir atrás da danada." A mesma coisa se repetiu, mas agora na casa do meu avô. Ambos tinham muitos cachorros para ajudar nas caçadas. Com o sumiço de um dos cães do meu avô, ele e meu bisavô conversaram e acharam melhor ir logo atrás dessa onça, que já estava muito atrevida, e era questão de tempo até se atrever a atacar alguma das crianças, que ainda eram pequenas. Eles arrumaram tudo que era necessário e foram matar dentro, atrás da dita onça. Naquele dia, andaram o dia todo atrás de algum rastro, e no final da tarde, encontraram uma carcaça de cachorro, bem longe de onde eles moravam. Daí, o meu avô estranhou a onça ter carregado o corpo por tantos quilômetros. E se estava com tanta fome mesmo, deveria ter comido mais perto da casa. Como já estava escurecendo, eles resolveram voltar, mas a partir daí, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Em uma noite chuvosa, a minha mãe chamou a minha avó para acompanhá-la até o banheiro, que ficava do lado de fora da casa. A minha mãe, que ainda era uma criança, entrou no banheiro, e a minha avó ficou do lado de fora. O meu avô ficou na porta da cozinha, observando as duas, pois estava encasquetado com a onça atrevida. Não demorou muito e as duas gritaram, e ele logo correu na direção delas. Elas já vinham correndo assustadas, e quando encontraram meu avô, o levaram na direção da casa. Quando chegaram na cozinha, a minha mãe contou que tinha um homem muito feio, olhando para ela pelas frestas do banheiro, e ele estava na parte de trás do banheiro. A minha avó disse que viu um vulto e que o que a minha mãe estava dizendo era verdade. O meu avô pegou uma lanterna e a espingarda e foi para lá, mas não viu ninguém e nem sinal do indivíduo. No final, eles acharam que não tinha ninguém por ali, já que viviam em um local muito isolado, e que tudo foi apenas imaginação e um susto da minha mãe. Quanto à onça, continuou a pegar os cachorros. Era um animal tão silencioso que parecia até algo sobrenatural. O meu bisa só tinha 3 cães, e meu avô tinha 5, e ambos tinham 10 cães, antes disso tudo acontecer. Certa noite, enfim eles escutaram um barulho. De madrugada, o meu avô acordou com barulhos de tiro, vindo da casa do meu bisa. Ele pegou a espingarda e saiu correndo para lá. Chegando lá, o meu bisa estava com uma cara de espanto e não falava direito. O meu avô pacientemente esperou ele se acalmar. Meu bisa então criou coragem e falou: "Meu filho, eu decidi ficar acordado esperando a onça pegar um dos meus cães. Mas aquilo não era uma onça. O bicho que eu vi não era coisa desse mundo. Era um bicho grande e peludo, maior do que tudo que eu já vi nessas matas. E eu vou dizer para você, isso é a arte do coisa ruim." Ouvindo isso, o meu avô até se benzeu e não quis desacreditar do meu bisa. Então ele disse: "Credo, pai,
O que será que é esse bicho? Nessa hora, o meu bisa começou a falar de lobisomem. Que esses seres amaldiçoados andam pelo mundo, perturbando a vida dos outros por onde passam. O meu avô ouvia essas histórias do bisa quando era pequeno e achava que isso era só histórias para assustar criança. O meu bisa disse que também pensava o mesmo, mas pelo visto, não era bem assim. Daí, o meu avô lembrou do homem esquisito que a minha mãe e minha avó viram lá no banheiro. Depois disso, tudo fez sentido, e provavelmente se tratava mesmo de um lobisomem. O meu bisa disse que eles tinham que dar um jeito. O lobisomem ia continuar sendo atrevido, até invadir uma das casas ou pegar alguma das crianças. Os dois decidiram se preparar e tomaram a decisão de só voltar para casa quando dessem um fim no dito lobisomem. Eles ficaram de tocaia, e após algumas noites, o lobisomem voltou e pegou mais um cachorro na casa do meu avô. Quando meu avô viu a movimentação, atirou para cima para chamar a atenção do meu bisa. O lobisomem correu mata adentro, e vendo a direção que o bicho tinha ido, ficou mais fácil de rastrear ele. E quando o meu bisa chegou, ambos seguiram o lobisomem. Dessa vez tinham rastros, e eles foram indo atrás, só com as lanternas. Eles andaram a madrugada toda, até o dia amanhecer. Daí, prosseguiram nos rastros do lobisomem. A trilha se estendeu e eles atravessaram lamaçais e campos, e nunca viram o dito cujo. Já para a banda da tarde, a trilha terminou em um grande bambuzal, e o meu avô ficou cabreiro de entrar ali. Mas o meu bisa disse que já tinham ido longe demais para desistir agora. A segurança da família dependia deles, e escutando esse argumento, o meu avô concordou. Ambos seguiram para dentro do bambuzal e andaram muito. Era como se fosse um labirinto natural e era muito fácil se perder ali. Tanto que o meu avô disse pro bisa para eles não se separarem. E nesse meio tempo, começou a escurecer. O meu bisa disse que ia ficar perigoso. Com a noite caindo, o maldito ia virar bicho. Ia ficar complicado seguir o lobisomem naquela escuridão, ainda mais numa área desconhecida. Eles procuraram a saída do bambuzal, mas quem disse que eles conseguiram encontrar? Passou um tempo e começaram a escutar esturros feios, misturados com gritos de gente. E o meu bisavô falou logo. Eu não te disse que ele ia virar bicho? Te prepara, que quando ele virar, de certeza que vai vir atrás da gente. Esse maldito passou o dia observando a gente, escondido no meio dessas matas. Não demorou muito e lá vem algo correndo, pelo meio do bambuzal. Eles ligaram as lanternas e focaram em cima do bicho. E era mesmo um lobisomem. Era uma criatura metade bicho e metade gente. Muito peludo e com dentes grandes. Ele tinha olhos amarelos e pelos pretos. O bicho, sem cerimônia, partiu para cima deles, e eles passaram fogo nele. Enquanto um recarregava, o outro atirava, e eles ficavam se revezando. Mas o bicho era esperto e esguio. Se escondia por trás dos bambuzais, e ficava difícil acertar ele. A munição já estava acabando, até que em uma das investidas do bicho, os dois juntos partiram para cima do lobisomem. Quando ele tentou se esconder de novo, eles correram para cima dele e atiraram. E dessa vez, acertaram vários tiros na criatura.
O bicho urrou com um tom meio de choro e correu quebrando tudo. Passou por cima de bambu e abriu caminho na marra. Daí, eles não conseguiram mais ir atrás dele, pois a mata estava muito escura e o lobisomem entrou num trecho de mata muito fechada. Agora, com o caminho aberto, conseguiram sair do bambuzal e então voltaram para casa. Depois desse dia do tiroteio, o lobisomem não apareceu mais e nem pegou os cães. 3 semanas se passaram e meu avô conversou com seu compadre, que morava em torno de 50 quilômetros de distância da casa dele. O compadre falou para ele que tinha acontecido uma coisa estranha em suas terras, e meu avô pensou que era o lobisomem e tinha se mudado de lugar. Mas ele falou o seguinte: compadre, eu peguei um susto esses dias lá nas minhas terras. Eu e os meus filhos estávamos caçando e achamos um homem nu, morto no meio da mata. O coitado estava cheio de marcas de tiro. O senhor sabe de alguma coisa? O meu avô disse que não sabia de nada, mas ele tinha certeza que esse homem morto e nu era o lobisomem que tinha tentado atacar ele e o meu bisa, mas ele preferiu não falar nada, já que o assunto já estava resolvido. A minha mãe contou que só soube de tudo isso quando já estava crescida, e essa é uma das várias marmotas que aconteceram na minha família. Bem, espero que tenham gostado, e até uma próxima oportunidade. Meu avô Justino foi nascido e criado no estado do Ceará. Como muitos sabem, a vida no interior não é fácil. E à medida que ele foi crescendo, teve que aprender a trabalhar na roça, a pescar, caçar, dentre outras coisas. Na região em que ele morava, as famílias produziam sua própria alimentação. Além da caça e pesca, os vizinhos praticavam escambo e trocavam algumas mercadorias entre si. Tirando o trabalho pesado, não tinha muito lazer ali naquele interior. Quando era o dia de folga do meu avô, geralmente ele ia para uma bodega que ficava ali perto. Lá, eles jogavam dominó, baralho e a macharada toda se reunia para falar as novidades. O meu avô estava recém-casado e ainda não tinha filhos, o que facilitava as idas dele para essa bodega. Pois bem, num certo sábado à tarde, o meu avô estava indo para essa bodega como sempre. Começou a se divertir e beber. E eis que conversa vai, conversa vem, um dos vizinhos puxou um assunto. Ele disse que todos comentavam que à noite um bicho passava gritando e roncando na estrada, e isso estava assustando as pessoas das proximidades. E que esse bicho também estava pegando algumas criações. As coisas por ali já eram difíceis, e ainda ter algo atacando as poucas criações realmente era preocupante. E eis que um dos sitiantes puxou o assunto de lobisomem. Era um senhor de mais idade e era muito respeitado por ali. Ele falou que isso podia ser coisa de lobisomem. Entendam, pessoal. Naquela época, as informações eram limitadas. Por lá, nem tinha energia elétrica. E esse assunto, para muitos, foi novidade. E eis que perguntaram que marmota era essa de lobisomem. Aquele senhor explicou que lobisomem era um bicho, ou melhor dizendo, um monstro. Era gente que virava e saía atacando tudo que via pela frente na noite. E geralmente, isso tinha a ver com uma maldição ou pacto com coisa ruim, e as pessoas faziam para virar esse bicho. Ele continuou explicando
que o lobisomem tem comportamento de atacar pessoas na estrada, atacar criações e até mesmo mulheres grávidas e crianças pequenas. E como estava em época de quaresma, ele alertou que nessa época aparece tudo o que não presta no mundo. Quem tem menino novo e criações devem ter cuidado, já que o lobisomem fica mais ativo nessa época, disse o homem. O meu avô ficou atento, escutando tudo calado, e quando o senhor terminou de falar, ele soltou. Rapaz, gente que vira bicho. Um negócio desse é difícil de acreditar, não é não? Mas se aparecer lá por casa, eu vou botar pra correr. Meus bichos lá ninguém vai mexer não. O meu avô era metido a brabo. Era corajoso. Inclusive, ele andava a qualquer hora da noite sozinho pela estrada. O povo dali sempre se admirava da coragem dele. Ele tinha fama de homem corajoso. Na maioria dos serviços ele sempre fazia sozinho, seja caçando, dormindo no mato, era cabra macho. Nessa conversa, o seu Messias então falou: E tu não acredita nessas coisas, não? E ele logo respondeu: Rapaz, eu só acredito vendo, mas eu também não duvido não. Mas te digo uma coisa. Se esse bicho aparecer lá para as bandas das minhas terras, nós vamos se emendar na porrada. Foi então que o seu Messias falou: Rapaz, não fique desejando essas coisas que o seu desejo pode ser atendido, hein? Meu avô, chibante como só ele, então disse: Pois que venha, e vamos ver quem sai vivo nessa história. O povo começou a achar graça ouvindo tudo aquilo. Retomaram as brincadeiras e o assunto caiu no esquecimento. Os dias se passaram e meu avô continuou sua rotina de trabalho. Até que teve um final de semana e a sogra dele foi convidar eles para ir à igreja. A minha avó foi, mas o meu avô recusou. Ele sempre foi um homem muito temente a Deus, mas nunca foi de frequentar a igreja. Ele recusou com educação e então os sogros e a minha avó foram para a igreja, que ficava um pouco afastada. Quando as pessoas iam para essa igreja, passavam de casa em casa, buscando todo mundo, e iam todos juntos. Com tantas pessoas, ninguém ficava com medo, e faziam o percurso tranquilamente. Pois é, meu avô ficou sozinho no sítio, e enfatizando que a iluminação era a base de lamparina. Anoiteceu e meu avô acendeu a lamparina e ficou fumando um cigarrinho de palha, sentado em uma cadeira. Não demorou muito e começou a escutar um escarcéu no galinheiro. Ainda abriu a porta e foi checar o que era. Ele saiu na parte de trás do terreno e de repente tudo ficou quieto. Nessa época, ele criava 2 cachorros e usava para caçar. E quando procurou por eles, os 2 estavam dentro de casa. Não faziam um barulho sequer. Estavam enrolados no cantinho da parede e pareciam com medo de alguma coisa. O meu avô ainda chamou os cachorros, que não lhe atenderam. Foi então que ele resolveu ir sozinho, checar o galinheiro. Quando ele chegou no galinheiro, as galinhas começaram a gritar de novo. De longe não deu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou perto, ele tomou um susto, pois viu um bichão preto, grande, do outro lado do galinheiro. Aquilo tinha aberto a parede e parecia ter tirado algumas tábuas, e estava enfiando a cabeça dentro do galinheiro. O meu avô foi se aproximando com a lamparina. Foi aí
que aquilo tirou a cabeça e olhou para ele. Meu avô contava que esse bicho que ele tinha visto tinha um aspecto de porcão. Parecia um porco muito grande, com orelhas grandes e caídas. Ele lembrava em algumas partes ser gente, mas sua aparência no geral remetia mais a um porcão, com dentes para fora e diferente do lobisomem, que a gente geralmente ouve por aí, e é parecido com um cachorro. Há quem diga que há vários tipos de lobisomem, e esse remetia a um porco. O bicho viu meu avô e começou a rosnar, e logo em seguida partiu para cima do velho. De primeira, meu avô sentiu medo e quis correr, mas ele se lembrou do que tinha falado na bodega, que se esse bicho aparecesse, ele ia botar para correr. E aquele velho não era de voltar atrás com a sua palavra. O velho só andava com um punhal na cintura e não tirava por nada. Ele puxou esse punhal e também correu para cima do lobisomem. O lobisomem tentou pular em cima dele, mas meu avô se desviava e tentava furar o bicho. Até que depois de muita luta, o lobisomem pulou para agarrar o meu avô. Por um triz ele conseguiu se esquivar e deu 2 furadas na lateral do corpo do lobisomem, uma que acertou a costela e a segunda acertou mais abaixo. O lobisomem gritou e meu avô não parou. Continuou desferindo vários golpes de punhal em várias partes do corpo do bicho. O lobisomem gritou e depois começou a correr. Deu só um salto e pulou por cima da cerca, e depois sumiu dentro do mato. O meu avô estava assustado e achou melhor voltar para casa, mas ficou atento e com o punhal na mão. Quando a minha avó chegou da igreja, o meu avô permaneceu calado, mas depois decidiu contar a ela o que havia acontecido em sua ausência. Ele contou que apareceu um bicho atacando as galinhas e que ele tinha furado o bicho. A minha avó o repreendeu e o chamou de doido e disse que de certeza era o tal lobisomem que andava andando pela região. Inclusive na igreja estavam falando sobre isso. O meu avô disse que mesmo o bicho indo lá, eles tinham se embrenhado na porrada. Mas a minha avó não tinha acreditado muito, não. No outro dia, quando amanheceu, eis que ela foi olhar o quintal e estava cheio de manchas de sangue, como meu avô havia dito. Mas eles acharam melhor deixar isso quieto e não contaram essa história para ninguém. Eis que se passou umas 3 semanas depois desse ocorrido, e meu avô nunca mais tinha visto tal lobisomem, ou escutado as histórias do povo da região. Tudo tinha voltado à santa paz. Mas lá um dia, seu Messias, que morava mais adiante, chamou pelo meu avô. Ele o convidou para pescar com ele lá no açude, para pescarem juntos e baterem um papo. O meu avô pegou os caniços e foi junto com seu Messias. Ele era um velho conhecido e não tinha motivos para recusar o convite. O meu avô contava que a pescaria estava boa, e enquanto conversavam, de repente, seu Messias puxou o assunto. Mas, vizinho, o senhor é muito ligeiro, né? Bom de porrada, cabra bom de briga. Então meu avô disse: Rapaz, eu não sou não. Não fico procurando briga com os outros por aí não. A única coisa que faço é trabalhar muito. Tirando isso, não puxo briga com ninguém. O seu Messias então falou que mesmo andando apenas com um punhal, o meu avô era ligeiro.
Aquela conversa começou a incomodar o meu avô, que logo disse: Ô Messias, se tu quer falar alguma coisa, fala logo. Eu não gosto de rodeio, não. O seu Messias achou graça e sabia o quanto meu avô era brabo. O seu Messias então disse: Eu fui nas suas terras para lhe fazer um medo, e quem saiu com medo de lá fui eu. O meu avô achou estranho e perguntou quando ele tinha ido lá. O seu Messias então disse: Eu fui lá naquela noite que você estava só, mas eu estava virado em bicho. Eu mexi com as suas galinhas e fui lhe fazer medo, para saber se você era cabra macho mesmo. Normalmente, quando as pessoas me veem virado em bicho, elas fazem é correr. Mas você foi o contrário. Veio e foi para cima. E para sair de lá deu trabalho, hein? E quase que você ainda me mata com esse seu punhal. O meu avô ficou espantado com o seu Messias, contando aquela marmota. O seu Messias então disse: O senhor não está acreditando? Olha aqui as marcas. Nisso, o seu Messias levantou a camisa e tinha uma marca nas costelas. Abaixou o short e tinha mais marcas na lateral do bumbum, na cintura e na coxa. Seu Messias então repetiu que meu avô era cabra corajoso e que por pouco ele quase se lasca, e contava tudo isso rindo. O meu avô disse que em seu íntimo ficou com muito medo, mas por fora manteve a compostura. Meu avô então falou para ele: Pois é, cabra, não tente me testar de novo não, e dessa vez você vai se lascar. Seu Messias disse que não ia mais tirar brincadeira com ele, e sempre rindo, como se toda aquela situação fosse a coisa mais normal do mundo. Foi assim que meu avô descobriu que seu Messias virou bicho e tentou testar sua coragem. Bem, gente, essa é uma das tantas histórias que meu avô contava, do acervo dele. Que todos fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade de apresentar as histórias da minha família. E até a próxima! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!